Meu nome é Hugo, sou um estudante universitário francês, e minha paixão, minha verdadeira obsessão são os trilhos. Desde criança, o mundo para mim se dividia entre lugares com e sem ferrovias. Sou fascinado por tudo que desliza sobre metal, os trens de alta velocidade que cortam a Europa como flechas de prata, os velhos trens a vapor que ainda resfolegam em linhas turísticas, os metros que pulsam como artérias sob as grandes cidades. Não me contento em apenas estudar, preciso sentir a vibração sob os pés, ver a paisagem se transformar em um borrão pela janela. No Clube de Ferromodelismo da universidade, um refúgio para almas como a minha, encontrei um universo. Ali, estudantes de todos os cursos e idades se reuniam para compartilhar suas últimas descobertas, debater a eficiência de um novo sistema de sinalização, admirar a pintura de uma edição limitada de uma locomotiva. A atmosfera era sempre eletrizante, cheia do cheiro de cola, tinta e da pequena faísca de ozônio dos motores elétricos em miniatura. Foi nesse ambiente, há cerca de 6 meses, que minha vida mudou de rumo. Comecei a namorar Odier, uma caloura 1 ano mais nova, cuja paixão pelos trens era tão intensa quanto a minha, talvez até mais. Odier não era apenas uma entusiasta, ela era uma artista. Seu pai era um mestre na criação de dioramas ferroviários, e ela herdara não apenas o hobby, mas o talento. Seus mundos em miniatura eram de uma delicadeza e realismo assombrosos. Enquanto eu me maravilhava com a engenharia, Odier capturava a alma da paisagem. Foi por causa dela que me apaixonei pelo diorama, por essa arte de congelar um instante no tempo e no espaço. Seus modelos, claro, eram funcionais. A eletricidade corria pelos trilhos diminutos e, se o vagão em miniatura tivesse a função, as luzes internas se acendiam, revelando passageiros invisíveis em suas jornadas imaginárias. Juntos encontramos um novo propósito. Viajar, observar o mundo real, sentir a atmosfera de um lugar e depois, juntos, recriar aquele fragmento de realidade em nosso ateliê improvisado. Essa se tornou nossa linguagem de amor. De repente, meu hobby ganhou uma nova dimensão. Antes, eu me concentrava no conforto da viagem, na velocidade e na tecnologia. Agora, ao lado de Odier, meu olhar buscava poesia. Veja, Hugo, a luz do entardecer batendo naquele viaduto. Precisamos recriar exatamente este momento, ela dizia, e minha perspectiva mudava completamente. Entendi que o que eu queria expressar não era apenas o trem em si, mas o trem em seu contexto, rasgando a malha urbana, deslizando por campos verdejantes, sendo parte da vida pulsante das pessoas. O ferromodelismo, para nós, tornou-se uma celebração da vida que acontece ao redor dos trilhos. Nossos dioramas, que capturavam os momentos mais belos de nossas viagens pela França e países vizinhos, eram, a princípio, apenas para nós, lembranças preciosas de nossas aventuras. Mas quando mostramos algumas peças para nossos amigos do clube, a reação foi avassaladora. Eles ficaram genuinamente comovidos com o nível de detalhe e a emoção que conseguimos transmitir. Foi então que surgiu a proposta: por que não expor nosso trabalho no festival anual da universidade? Hesitamos um pouco, sentindo que era algo muito pessoal, mas o incentivo foi tão unânime e caloroso que acabamos concordando. E então, qual trem vamos escolher? Perguntei, espalhando mapas ferroviários pela mesa. Já fizemos quase todos os trajetos importantes na França. Claro, poderíamos capturar uma nova luz, um trecho diferente. Decidimos que para o festival precisávamos de algo grandioso, algo novo, que contasse uma história única. A discussão no clube se transformou em uma tempestade de ideias. O Shinkansen no Japão passando pelo Monte Fuji. O Expresso do Glaciar na Suíça. E que tal a ferrovia transiberiana? Brincou alguém. Estávamos imersos nesse caos criativo quando um amigo, Jean-Pierre, que acabará de voltar de um intercâmbio, interveio. Estamos na primavera aqui. Que tal uma combinação de flores e trens? Ótima ideia. Onde? Odier perguntou, os olhos brilhando. Ei, quem vai ter o trabalho de fazer as flores em miniatura sou eu. Ela protestou rindo. Foi Jean-Pierre quem nos deu o empurrão final. Querem um conselho? Façam uma viagem internacional. A memória afetiva de vocês, a experiência real, é o que dá vida ao diorama. Vão para o Brasil. Brasil. A palavra pairou no ar, cheia de cor e som. O cinema brasileiro está em alta na França agora, continuou ele.
Todo mundo na universidade está assistindo às versões legendadas dos filmes do Walter Salles. Central do Brasil abriu despedaçado. As imagens são deslumbrantes. E a natureza? Eles têm uma árvore, o ipê, que floresce de forma espetacular. Imaginem um trem de alta velocidade cortando uma paisagem coberta de flores amarelas ou roxas. A ideia nos capturou instantaneamente. Odier, que também adorava a cultura brasileira, a música e as cores, ficou fascinada. Uma rápida pesquisa nos mostrou que nossa viagem coincidiria com a época da floração dos ipês no sul do país. Estava decidido. Nosso projeto para o festival seria um diorama combinando o moderno trem-bala brasileiro com a explosão de cores dos ipês em flor, em algum lugar na paisagem entre São Paulo e Curitiba. Para nós, a primeira impressão do Brasil, mesmo antes de pisarmos lá, já era de uma beleza estonteante. E a realidade não nos decepcionou. Desde o momento em que saímos do avião no aeroporto de Guarulhos, ficamos impressionados. Não apenas pela beleza natural que espreitava à distância, mas pela organização e, acima de tudo, pela limpeza. O aeroporto, o trem expresso que nos levou à cidade, a Estação da Luz e depois, a gigantesca estação intermodal da Barra Funda, de onde partiríamos para o sul. Os banheiros, as lojas, os restaurantes. Tudo era impecavelmente limpo. Era um nível de asseio que superava qualquer coisa que já tínhamos visto em nossas viagens pela Europa. Incrível, não há uma única mancha de chiclete no chão. Sussurrei para Odier, maravilhado. Será que acabaram de limpar? Ela respondeu, olhando ao redor com a mesma incredulidade. Nossa curiosidade de turistas logo deu lugar ao nosso olhar de aficionados por trens. No metrô a caminho da Barra Funda já estávamos analisando tudo, o desenho dos túneis, o nível de vibração dos vagões, a ventilação surpreendentemente eficiente da plataforma subterrânea. A vibração é suave, quase relaxante. Será que todas as linhas são assim? Comentei. Mal posso esperar para descobrir. Em Curitiba a rede deve ser completamente diferente. Teremos várias experiências. Mas por agora vamos pegar o trem-bala assim que chegarmos à Barra Funda. Você não quer experimentar aquela tal de marmitinha de estação que o Jean-Pierre falou? Odier riu. Ah, você me pegou. Estava pensando exatamente nisso. Almoço na marmitinha e quando chegarmos ao hotel em Curitiba, damos uma volta para explorar. Combinado. Vamos usar o aplicativo para isso, então. Já tínhamos pesquisado bastante sobre o sistema ferroviário brasileiro e sabíamos que era possível comprar as passagens do trem de alta velocidade online, pelo celular. No entanto, tive uma ideia. Odier, e se comprarmos os bilhetes físicos? Quando montarmos o diorama, podemos exibi-los ao lado com uma pequena placa dizendo: estes foram os bilhetes da nossa viagem. Não acha que daria um toque de autenticidade, de realidade? Que ideia genial! Ela concordou entusiasmada. Comecei a pesquisar a planta da estação Barra Funda no meu celular. A preparação é fundamental em terminais grandes e desconhecidos. Memorizei a localização da bilheteria. Assim que descermos do metrô, seguimos por este corredor. Há um trem partindo em um horário perfeito. Que sorte! Vamos pegar esse. Carregando nossas malas, caminhamos com confiança pelo imenso terminal. A limpeza da Barra Funda era novamente impressionante. Eu procurava por equipes de limpeza, faxineiros, qualquer coisa que explicasse aquele estado de conservação, mas não via ninguém em ação. Quando eles limpavam tudo aquilo? Não sei, disse Odier, seguindo meu olhar. Manter um lugar com esse fluxo de pessoas tão limpo deve ser um trabalho hercúleo. Dizem que os brasileiros são um povo alegre, mas não sabia que eram tão organizados. Não pode ser que os próprios usuários limpem tudo, pode? Olhei ao redor, mas não vi nenhum passageiro com uma vassoura na mão. Bem, teremos bastante tempo no Brasil para observar. Veremos outras estações e talvez desvendemos o mistério, concluímos, seguindo para a bilheteria. O processo de compra foi surpreendentemente simples e intuitivo. Painéis eletrônicos com suporte em inglês estavam por toda parte, assim como no aeroporto. Era um sistema claramente pensado para receber bem os estrangeiros. Com os bilhetes em mãos, o número do trem impresso no papel, a excitação começou a crescer. A realidade da nossa jornada estava ali palpável. De mãos dadas, sentindo a mesma euforia, fomos em direção à área de alimentação, em busca das famosas marmitinhas. Uau! Olha isso! Que lindo, que fofo!
exclamou Odier diante de um quiosque. A fama das marmitas de estação era justificada. Eram verdadeiras obras de arte culinária em miniatura. A apresentação era impecável, com uma variedade incrível de pratos coloridos. Isso tudo deve ser acompanhamento para o arroz e o feijão, não é? Por que tem tantas cores? Cada um tem um sabor diferente? Olha essa, é roxa. Que fascinante! Ficamos completamente hipnotizados por aquele desfile de cores e aromas, algo tão diferente do que estávamos acostumados na França. Discutimos qual pegar, pensando em dividir para provar mais de uma, mas a indecisão era grande. Hugo, temos tempo? Acho que precisamos nos apressar, disse Odier, olhando para o relógio. Certo, eu vou querer esta. E eu, esta aqui. Olhamos para nossos relógios e percebemos que a hora da partida estava perigosamente próxima. Pagamos apressadamente. O manuseio do dinheiro brasileiro com o qual não estávamos familiarizados, somado às malas, nos tomou mais tempo do que o previsto. Um pouco ansiosos, mas ainda confiantes, corremos em direção à plataforma do trem-bala. A plataforma era ampla, limpa e iluminada. Dezenas de pessoas se moviam de forma ordenada sem gritos ou ruídos desagradáveis. Apenas um murmúrio confortável preenchia o ar. Paramos no local indicado, ofegantes. Ufa, conseguimos. Acho que chegamos. Atrasamos talvez 1 minuto. Tudo bem. Com certeza o trem ainda não chegou com um atraso tão pequeno. Mal posso esperar para comer. Você só pensa nisso? Não esqueci do diorama. Precisamos escolher bem a paisagem. Conversávamos relaxados, esperando o trem deslizar pela plataforma. Mas os minutos passavam. E o trem não vinha. O que está acontecendo? Será que houve um acidente? Perguntei, começando a me preocupar. Se tivesse acontecido algo, haveria um anúncio, não? É verdade. Olhei para o relógio. 15 minutos haviam se passado. Nossa admiração inicial pela eficiência brasileira começava a se transformar em irritação. Sempre ouvi dizer que os trens no Brasil eram pontuais. Dizem que até por 1 minuto de atraso eles fazem um anúncio pedindo desculpas. Isso é famoso. A irritação virou raiva. 20 minutos. O que é isso? Exclamou Odier. No final das contas, a América do Sul é a América do Sul. Talvez tenhamos nos enganado feio. Onde está o funcionário da estação? Vamos perguntar o que está acontecendo. Sim, vamos lá reclamar. Procuramos por um funcionário, olhando de um lado para o outro. No meio da plataforma, vimos um homem de uniforme vindo em nossa direção. Talvez ele tenha nos visto, 2 estrangeiros claramente perdidos e irritados, pois se aproximou sem que precisássemos chamá-lo. Por um momento pensei, ele veio até nós só por nos ver parecendo confusos? Que atenção! Mas a raiva era maior, estávamos prontos para protestar. O homem se aproximou e em um inglês fluente e polido perguntou. Pois não? Em que posso ajudá-los? Minha impaciência transbordou em minha voz, que saiu mais áspera do que eu pretendia. Em que pode nos ajudar? Se eu fui rude, peço desculpas, mas por que o senhor está com raiva? Eu o encarei, exasperado. O trem-bala. Quando é que ele vai chegar? O trem-bala? Ele pediu com calma. Poderia me mostrar seus bilhetes, por favor? Aqui estão. Praticamente joguei o bilhete em sua mão. O horário de partida já passou há muito tempo. E nós chegamos na hora. O funcionário olhou para os bilhetes e depois para nós com uma expressão serena. Este trem não está atrasado. Ele partiu no horário previsto. Fiquei sem palavras por um segundo. Odier também me olhou confusa. Mas, isso é impossível. Nós chegamos aqui na hora. Senhores, se vocês iam pegar este trem, então ou erraram a plataforma ou erraram o horário. A plataforma é esta mesma. Então, acredito que tenha sido o horário. Impossível, protestou Odier. Nós chegamos pontualmente. Ouvimos tanto sobre a pontualidade daqui, estamos muito decepcionados. O funcionário manteve a calma, mas sua resposta foi firme. Mas de acordo com nossos registros, este trem partiu exatamente no horário. Ao ouvir isso, eu e Odier nos olhamos e simultaneamente, um "ah" de compreensão escapou de nossos lábios. No horário? Perguntei, a voz subitamente mais baixa. Sim, precisamente. Nem 1 minuto de... Não, senhor.
Nenhuma tolerância. Nem um minuto de atraso. Um silêncio pesado caiu entre nós. A vergonha começou a subir pelo meu rosto quente. Será que cometemos um erro tão monumental? Virei-me para Odier, buscando confirmação. Naquele momento, nós chegamos aqui 1 minuto atrasados. Mas, só 1 minuto. O funcionário ouviu nossa troca e explicou com uma paciência infinita. Sinto muito. Para garantir que não haja nem 1 minuto de atraso, toda a nossa equipe trabalha com o máximo de esforço e precisão. Se os senhores chegaram 1 minuto depois do horário, o trem com certeza já havia partido. Meu Deus! A realidade nos atingiu como um soco. Pensávamos que o sistema era falho, que o Brasil era desorganizado, mas a verdade era o exato oposto. Eles eram tão pontuais, tão rigorosos que não havia margem para o menor desvio. A falha não era deles. A falha era nossa. Senhor, funcionário, murmurei, o rosto ardendo de vergonha. Por favor, nos desculpe. Sentíamos-nos humilhados, mas o homem sorriu gentilmente. Não, por favor, não se preocupem com isso. Para visitantes de outros países, um sistema que não tolera nem 1 minuto de atraso pode parecer estranho, até desconfortável. Isso acontece com frequência. Já encontrei vários outros turistas que cometeram o mesmo erro. Por favor, não se sintam mal. Ficamos absolutamente surpresos com sua reação. Na França, uma situação como essa provavelmente terminaria com um funcionário nos tratando com rispidez, talvez até nos repreendendo. Era comum. Mas este homem a quem tínhamos praticamente gritado por um erro nosso, não apenas não nos culpou, como ainda nos consolou. Sua empatia era visível. Enquanto estávamos ali, cabisbaixos e desanimados, ele continuou, com o mesmo sorriso amigável. Senhores, desculpem se estou sendo intrometido, mas vocês sabiam de uma coisa? Os seus bilhetes, como uma exceção especial, permitem que vocês embarquem no próximo trem para o mesmo destino, na mesma categoria, desde que haja assentos livres na classe sem reserva. Não é preciso fazer nenhuma troca ou pagar nada a mais. Vocês sabiam disso? Olhamos um para o outro, boquiabertos. Existe esse serviço? Não tínhamos pesquisado os detalhes a esse ponto. A surpresa se transformou em profunda gratidão. Nós tínhamos errado, nós chegamos atrasados, e ainda assim o sistema oferecia uma solução tão generosa. Normalmente, mesmo que tal política existisse, um funcionário não a ofereceria voluntariamente, afinal, se nos fizessem comprar novas passagens, a companhia ferroviária lucraria mais. Perguntamos a ele qual era o próximo trem que poderíamos pegar e, depois de agradecer profusamente, sentamo-nos em um banco na plataforma para esperar. Haveria uma longa espera, pois a frequência dos trens-bala não era tão alta. Era a nossa penitência por subestimar a importância de um único minuto. Estou com fome, suspirou Odier. Eu também. Vamos comer aqui? Sabe, ouvi uma lenda que diz que a comida fica mais gostosa se você esperar o trem começar a andar para comer. Haha, que bobagem é essa? Mesmo assim, eu sabia que Odier estava faminta e estava quase concordando em abrir as marmitas ali mesmo. Mas quando eu ia sugerir isso, ela olhou ao redor e me disse, em voz baixa. Pensando bem, vamos deixar para comer no trem. Tem certeza? A tal lenda era brincadeira. Se está com fome, vamos comer. Foi então que Odier sussurrou no meu ouvido. Olha ao seu redor. Olhei. Havia pessoas bebendo água ou café, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava comendo. É verdade. Só quando ela apontou que eu percebi. O horário já era um pouco depois do almoço, mas ainda assim, olhando com mais atenção, vimos outras pessoas como nós com sacolas de marmitas, mas ninguém as abria. Nem os que estavam sentados, nem os que esperavam em pé. Por quê? Será que a lenda da comida mais gostosa é real? Brinquei. Odier pensou por um instante e então disse. Hugo, a estação é muito limpa, não é? Sim. A caixa dessa marmita, a embalagem, tudo isso gera um volume considerável de lixo, certo? Sim. Se todos comessem aqui, as lixeiras da estação ficariam lotadas num instante. Ah, a ficha caiu. E provavelmente alguns sujariam o chão. Você está querendo dizer que, como os brasileiros não comem fora dos lugares designados, a estação se mantém limpa. Exato.
E lembra que vimos antes um funcionário da limpeza empurrando um carrinho com um grande saco de lixo? Ele estava indo em direção ao trem que havia chegado. Eles sabem que dentro do trem haverá lixo das marmitas e de outras coisas, então já tem um sistema preparado para recolher tudo de forma eficiente, sem deixar que o lixo se espalhe pela estação. Uau! Exclamei, verdadeiramente admirado. É brilhante. Não pude evitar de dizer a Odier. Ei, você acha que teríamos tempo de fazer 2 dioramas? Ela sorriu. Eu consigo, mas o seu trabalho com a parte elétrica vai dobrar. Então, que tal um diorama desta plataforma, da estação Barra Funda? O quê? Não vamos fazer os IPs? A viagem às flores com certeza serão lindas, mas o que mais me marcou até agora, o que realmente me surpreendeu foi esta estação. A limpeza, a pontualidade, a gentileza. Tudo. Ao ouvir minhas palavras, o sorriso de Odier se alargou. Ela pegou o celular e começou a pesquisar algo. Então vamos precisar de peças para a estação Barra Funda. Talvez algumas só existam para comprar aqui no Brasil. Odier, você é a melhor. O melhor aqui é o trem-bala e o sistema brasileiro. E a estratégia deles para não gerar lixo. E a atenção com as pessoas. Certo, certo. Mas vamos fazer esta plataforma, combinado? A parte elétrica eu dou um jeito, mas a maquete em si parece bem trabalhosa. Aproveitando a oportunidade, acho que vou aprender a ajudar na construção da maquete também. Uau, isso seria fantástico! Passamos o resto do tempo de espera observando cada detalhe da plataforma, discutindo como iríamos representá-la, de que peças precisaríamos. O tempo que antes parecia uma eternidade voou. Eu estava desenhando um esboço do projeto em meu caderno quando Odier me cutucou. Faltam 5 minutos para o embarque, vamos nos preparar. Ah, é aquele famoso hábito brasileiro de 5 minutos de antecedência que nosso amigo estudante nos contou. Faz todo sentido agora. Rimos convencidos. Guardamos nossas coisas e nos posicionamos na marcação da plataforma. Naquele momento, o mesmo funcionário que nos ajudou antes veio em nossa direção. Olá, eu estava vindo chamá-los, mas vejo que já estão prontos. Ficamos tocados. Ele se lembrou de nós e veio nos avisar pessoalmente. Quanta gentileza! Sim, obrigado. Acho que já dominamos o espírito brasileiro dos 5 minutos de antecedência. Que ótimo! Ele disse, sorrindo. No Brasil, o tempo em serviços públicos como este funciona em questão de minutos. Estar preparado com antecedência tornará sua viagem muito mais tranquila. Eu senti isso na pele, acrescentei rindo. Tenham uma ótima viagem. Muito obrigado por tudo. Acenamos para ele enquanto o trem-bala, com seu design aerodinâmico, deslizava silenciosamente pela plataforma. Embarcamos. Por sorte, encontramos 2 assentos vazios juntos à janela na classe sem reserva. Os assentos eram espaçosos e confortáveis. Quando o trem partiu, exatamente no horário, sentimos uma leve sensação de flutuação, e nós dois soltamos um pequeno grito de surpresa. Incrível! Quase não há vibração, mas a velocidade está chegando a 300 km por hora. É verdade, que espetacular! Depois de admirarmos a paisagem voando pela janela, finalmente chegou o tão esperado momento da marmita. Abrimos nossas caixas e dividimos a comida. Os pratos coloridos, cortados em pedaços pequenos e fáceis de comer, eram deliciosos. Dentro da minha, havia cenouras cortadas em formato de flor de ipê. Odier ficou encantada. Ei, será que eles cortam isso à mão? Ou tem um molde? Deve ser um molde, são todos idênticos. Onde será que vendem? Quero comprar um para levar. Seria fofo para fazer biscoitos, não? Ou seria pequeno demais? Vamos procurar. Comer aquela marmita no trem foi uma experiência deliciosa, e ficamos felizes por não termos comido na plataforma. Lembrei-me de uma viagem com meus pais anos atrás em outro país, onde vimos turistas comendo sentados no chão sujo de um trem. Era de fato uma cultura completamente diferente da que estávamos vivenciando no Brasil. Daqui a pouco devemos avistar a planície da Serra do Mar, comentei, consultando o mapa turístico que tínhamos pego. O mapa indicava o tempo estimado para passar por pontos de interesse. Até pouco tempo atrás eu teria duvidado da precisão daquele tempo estimado, mas agora eu acreditava.
E sem falhar um segundo, o trem passou pelo ponto exato que oferecia a vista panorâmica da planície, exatamente no horário previsto. Fantástico! Deixei escapar. Não sabia se minha admiração era pela paisagem deslumbrante ou pela precisão quase milagrosa do horário. Depois foi a vez de procurar pelos IPs. Como havia muitos assentos livres, mudei-me com minha bagagem para o assento à frente de Odier, de modo que ambos ficamos com uma janela só para nós. Fomos tirando fotos com o celular de vários locais candidatos a se tornarem nosso segundo diorama. Nossa primeira viagem de trem-bala no Brasil terminou assim, com uma sucessão de descobertas e admiração. Em Curitiba, aproveitamos para passear e comprar as peças que precisaríamos para o diorama da estação. Encontramos também um molde em formato de flor de ipê que Odier tanto queria. Descobrimos que os brasileiros pareciam adorar miniaturas. Havia muitas lojas com peças menores que as de casas de bonecas e uma infinidade de materiais para modelismo. Enquanto pensava se conseguiria encontrar tudo aquilo na França, me esforcei para enfiar o máximo de materiais e peças que conseguia na mala, o que me deixou exausto. De volta a Paris, começamos a trabalhar imediatamente. Despejamos tudo o que vimos e sentimos no Brasil em nosso diorama. Odier, de brincadeira, escondeu uma minúscula estatueta de um capoeirista entre as flores de ipê do segundo diorama e misturou um modelo de uma casa colonial que compramos em Curitiba, criando um canto nostálgico na cena moderna. Demos nosso toque pessoal e criativo e a obra ficou pronta. No dia do festival, nosso trabalho ficou exposto, com membros do nosso clube se revezando para cuidar dele e explicar a história por trás da maquete para os visitantes. Era a primeira vez que tantas pessoas viam uma criação nossa, e nossos corações batiam descompassados. No final, nosso diorama ganhou o primeiro lugar na categoria de trabalhos expostos. Quando o resultado foi anunciado, ficamos paralisados, sem acreditar, até que nossos amigos do clube começaram a nos abraçar e a comemorar. Conseguimos, Odier! Que fantástico! Sim, nós conseguimos, Hugo! Nos abraçamos, expressando com todo o corpo a alegria que sentíamos. O título da nossa obra era O Cotidiano. Acreditávamos que não jogar lixo no chão, a beleza da natureza, a pontualidade dos trens, a gentileza em ajudar quem precisa. Para os brasileiros que encontramos, tudo aquilo devia ser apenas parte do dia a dia. Nossa esperança era que o cotidiano que sentimos e admiramos pudesse ser transmitido, como forma de gratidão, a qualquer brasileiro que visse nossa obra. E para nós mesmos, a esperança era de termos conhecido um Brasil completamente novo, muito além dos clichês. Este era o nosso desejo, o nosso prêmio. E aqui, a nossa história termina. Muito obrigado por me ouvir.